Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Olá, o 15 minutos com o Sapia de hoje é com a vereadora pelo PSOL, Áurea Carolina. Ela é vereadora por Belo Horizonte e é pré-candidata a deputada federal. Muito boa tarde, é um prazer ter a senhora aqui conosco, vereadora. Boa tarde, Sapia. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo espaço. Áurea, você sabe, nosso programa é voltado para a segurança pública e eu já começo te perguntando, como é que é fazer segurança pública numa Câmara de Vereadores em Belo Horizonte? Sapia, é discutir qual segurança nós queremos e podemos construir a partir da cidade, das políticas municipais, com a comunidade. Isso envolve a Guarda Municipal de Belo Horizonte, a política municipal de segurança e prevenção à violência, envolve o trabalho com os movimentos sociais nos vários territórios que estão com jovens, com mulheres, com os diferentes grupos. Significa enfrentar discursos conservadores também, que acham que é com mais repressão na cidade que a gente vai resolver o problema da violência. Então, é um trabalho educativo também, de formação, de construir um debate mais qualificado, né, e chamar as pessoas para pensarem junto com a gente. É nessa situação que eu coloquei, porque o brasileiro foi criado na cultura do brasileiro o seguinte, até dos políticos brasileiros. Não, o problema de segurança é do Estado. Eu não posso me envolver que é do Estado. Não, o problema de segurança são todos nós. Eu que sou jornalista, a senhora como vereadora, do nosso cinegrafista aqui, do nosso operador do rádio, de todo mundo tem que participar disso. E se não me falha a memória, há 2 semanas atrás, a senhora participou de um evento lá na Câmara Municipal, de uma pesquisa que foi realizada em Belo Horizonte sobre a criminalidade, a matança que acontece, principalmente sobre os negros na capital. Como é que foi essa pesquisa? Foi o relatório parcial de uma comissão de estudos sobre o genocídio de jovens negros e pobres em Belo Horizonte. Quem que fez esse relatório? Eu fiz o relatório, eu sou atualmente presidenta dessa comissão e no ano passado eu fui relatora. Então, ao longo de 1 ano de trabalho, nós fizemos... Mas isso é a comissão da Câmara de Vereadores? Isso, é uma comissão especial que tem outros colegas que participam. E no ano passado nós fizemos várias atividades, audiências públicas, seminários... Antes da senhora falar sobre o relatório, só a pessoa de casa poder entender, o nosso ouvinte. Na Câmara Municipal, todo mundo acha que o vereador só vai lá, vota o projeto e vai para casa. Não, existem as comissões, até porque existe um problema aí, que a Câmara Municipal em Belo Horizonte só trabalha nos primeiros 15 dias do mês. Não, os primeiros 15 dias do mês são para as votações ordinárias, não é isso que acontece na casa? Nos outros 15 dias existem as comissões. Nas comissões são os trabalhos, tem que se passar pelas comissões, para depois levar o projeto para ser aprovado, primeiro aprova pela comissão e a vereadora, a senhora pode até citar quais outras comissões a senhora faz parte desta comissão que é de segurança pública? É uma comissão de estudo sobre esse problema dos homicídios de jovens e pobres em Belo Horizonte. Certo. É uma comissão que, ao final, pode apresentar um relatório com recomendações. Ela não apresenta um projeto de lei, ela tem outro caráter, né, da gente colher informações e fazer o debate. Eu participo de outras comissões que apreciam projetos de lei. Certo. Como a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Participação Popular, que na realidade recebe sugestões da cidadania para que possam ser consideradas depois ou não como possíveis projetos de lei. Tipo, se eu tenho uma ideia, eu quero que em Belo Horizonte o táxi mude de cor e seja todo ele roxo. Aí eu levo lá nessa comissão. Por meio de uma associação registrada, é possível propor, sim. E tem 2 projetos que recebem sugestões de crianças e adolescentes, que são a Câmara Mirim e o Parlamento Jovem, na Câmara Municipal. Então, são espaços de educação sobre o legislativo também. Para a gente voltar para a questão do relatório, quem pode participar dessa comissão da senhora? Que a senhora faz parte dessa... Já acabou essa de estudo, no caso? Ela continua agora. É uma parcial, vai continuar, né? Somos 5 vereadores integrantes dessa comissão. Atualmente eu sou a presidenta, tem o Arnaldo Godoy, que é relator,
tem os vereadores Juninho Los Hermanos, Jorge dos Santos e Hélio da Farmácia, que são integrantes também. E é uma comissão que pode ter um trabalho por tempo determinado. Então, no próximo período, a gente pode aprovar um novo plano de trabalho e entregar um relatório final e ela encerra. Eu digo na questão da audiência pública, que a população pode participar. Qualquer pessoa pode participar. E foi assim, ano passado nós fizemos vários encontros, seminários e chamamos a cidade, os movimentos sociais, pesquisadores, estudantes, para a gente conversar sobre esse tema. Dos locais onde moradores, famílias afetadas, trabalhadores da segurança pública, guardas municipais, polícia militar, agentes dos serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, enfim, uma conversa bem ampla, porque realmente, sabe, assim, segurança pública é responsabilidade de todo mundo, né, do Estado, da sociedade, de cada uma de nós. Inclusive, isso está previsto na Constituição. Sim. É um dever coletivo, né, é um direito também que nós temos. Por isso que não dá para pensar uma solução que passe apenas pelos trabalhadores da segurança pública, né, cada uma de nós precisa se engajar de alguma forma. E nesses debates, a gente foi entender esse problema dos homicídios de jovens que, na realidade, não aparecem muito ainda, né? Porque são jovens pobres, em sua maioria negros, muitas vezes que tiveram uma vida de muita precariedade, de não ter acesso a várias oportunidades básicas de saúde, educação, de moradia. Aquele negócio, onde o Estado sai, o traficante coloca o pé. Na maioria desses homicídios, ou genocídios, como queiram chamar, tem envolvido o tráfico de drogas, né? Deu para perceber isso no estudo? Na ponta, os jovens que trabalham nesse mercado de drogas, na ponta, no varejo, lá nas quebradas, são a parte mais frágil dessa indústria global, muito bem coordenada por poderes muito grandes que não aparecem, né? E a repressão a esse mercado de drogas é feita na ponta também, seletivamente. Não pega uma parte da classe média, que também pode operar nesse mercado, e os grandes controladores, né? É só a gente lembrar da história do helicóptero com pasta base de cocaína, o que deu aquilo lá. Então, a ação repressiva sobre essa política de drogas ainda é concentrada nos lugares mais pobres, mais miseráveis, em que a população precisaria de outra abordagem, né? E uma discussão que a gente faz, Sapia, é que a gente precisa mudar também o entendimento em relação à política de drogas, que não é partindo para cima da repressão que a gente vai resolver. A gente precisa de cuidados para as pessoas que possam fazer uso problemático de drogas nas políticas de saúde, de assistência social, na saúde mental, porque é assim que a gente trata as pessoas e pode cuidar delas efetivamente, né? O senhor acha que falta uma política de prevenção por parte do Estado? Quando digo Estado, município, Estados e governo federal? Sem dúvida nenhuma. E assim, o resultado desastroso que nós temos hoje com essa política de drogas é um sistema prisional lotado de pessoas presas por conta desse modelo proibicionista de drogas. 1/4 dos homens presos no Brasil foram por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E mais de 60% das mulheres presas pela mesma razão. Então, é uma política muito nefasta. E essas pessoas que são presas são nada na ponta, assim, não são relevantes para o negócio, né? Tanto que elas são descartáveis, elas podem morrer, podem ser presas, que a rotatividade é muito alta, tem uma perversidade nisso. A senhora citou a questão das mulheres, que 60% das presas hoje estão envolvidas com tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal, 1 mês, 2 meses atrás, aprovou, né, podemos dizer dessa forma, que mulheres com filhos, grávidas ou com filhos até 12 anos, que ainda não tenham sido condenadas e não tiverem cometido crimes hediondos, teriam direito à prisão domiciliar. Todo mundo sabe que se criou isso para tirar da cadeia a esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. E com isso, a gente percebeu, e eu disse no dia aqui que foi aprovado, e a gente já tem percebido isso, porque eu tenho conversado com pessoas ligadas à Polícia Federal, as prisões ou apreensões de drogas nos aeroportos, com as chamadas mulas, que são as pessoas que levam a droga, aumentou, mais do que dobrou, foi mais do que o dobro, as prisões das mulheres. E, pasme, né, como eles são bem articulados. Essas mulheres que foram presas, todas, têm filhos até 12 anos ou estavam grávidas. Quer dizer, eles se aproveitaram de uma lei criada no país
para utilizar esse tipo de... E já aviso, ó, você vai ser presa, mas você vai ficar em casa. É muito, como é que fica essa situação? Muito perversa essa lógica do crime, né, Sapir? O judiciário com o legislativo, quer dizer, cria a lei, mas aí o legislativo vai lá, o judiciário vai lá, modifica e beneficia não a mulher, que foi porque a mulher de qualquer forma vai ficar lá com a tornozeleira eletrônica, não vai poder sair de casa, tudo bem, vai estar cuidando do filho, mas cadê sua mãe? Não vai vir na escola? Não, minha mãe está lá em casa presa, porque ela levou cocaína, tentou levar cocaína para Portugal. Agora, você pegar ela tirar do seio da família, oferecer lá 5, 10 mil dólares, sabe quanto que eles pagam para cada viagem dessa? Pois é, sabe? É por isso que a gente precisa fazer uma conversa muito séria na nossa sociedade sobre essa política repressiva de drogas, proibicionista, porque está dando errado no mundo inteiro, né? Isso só produz morte e destruição. São fortunas gastas para repressão. É o sistema prisional em colapso, né? Mais de 70% das cadeias no Brasil estão superlotadas. Sim. É um negócio que depois produz pessoas mais violentas, num circuito ainda mais complicado do crime. Então, não possibilita que as pessoas depois voltem se reconstruam para ter um trabalho decente, para ter uma vida decente. Então, a gente precisa mexer na raiz disso. E eu acho que uma das questões urgentes para o nosso país é debater exatamente como que a gente quer tratar o problema das drogas. Se a gente vai continuar enxugando gelo com armas, com repressão, com cadeia, com esse sistema de justiça falido, seletivo, que prende o menino pobre que trabalha no varejo desse mercado, mas que não investiga a maioria dos homicídios que acontecem no país, e os homicidas continuam aí. Enfim, é um círculo vicioso. Ou se a gente quer levar essa política para uma abordagem social, de cuidados, em que as pessoas que estão sofrendo realmente com o uso problemático vão ter condições de se refazer. Porque em várias famílias existem pessoas que estão passando por essa situação. Então, a gente conhece essas pessoas de perto e a gente sabe que não é batendo nessas pessoas que a gente vai consertar, né? Então, é um debate que exige da gente muita responsabilidade, muita maturidade, que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, né? E ver, nos Estados Unidos está dando errado, na América Latina inteira. Quem não sabe, a população carcerária norte-americana é quase que o dobro da brasileira. E olha que tem muita gente presa aqui. Exato. E um problema associado a isso é justamente a matança de jovens negros e pobres. Boa parte deles estão morrendo por conta desse mecanismo da política de drogas. Só os números dessa pesquisa, 75% do genocídio, dos crimes contra jovens, foram de negros, né? Isso, a cada 4 jovens que morrem em Belo Horizonte, 3 são negros. Lembrando que a população de Belo Horizonte negra é 60%, ela é maior, mas não chega a 75%, ou seja, estão matando mais negros do que brancos. Mas BH... e o problema, sim, um problema maior também, desculpa cortar a senhora, são nos chamados aglomerados, guetos, favelas, aí o número aumenta ainda mais. Né? Nós percebemos nesse relatório da comissão de estudo que é justo nas comunidades que têm menos estrutura de serviços, de direitos, que deveriam atender a toda a população, é que essa matança mais acontece. Então, a gente tem um comparativo muito interessante, assim. Na barragem Santa Lúcia, na favela, a gente tem um índice de vulnerabilidade juvenil altíssimo, e ali tem uma superconcentração de população negra. Já no bairro Santa Lúcia, o índice de vulnerabilidade juvenil é muito baixo, e tem uma grande concentração de população branca. Então, tem uma discrepância, uma segregação espacial em Belo Horizonte, né, de áreas muito ricas, que concentram população branca, e, por outro lado, essas periferias esquecidas, abandonadas, de maioria negra. Isso está na origem da história de Belo Horizonte também, Sapir, como que a nossa cidade foi construída, né? Dentro do anel ali da Contorno, vieram trabalhadores de várias partes, muitos deles negros, para construir essa cidade, e depois eles foram sendo expulsos para as periferias, ou nas favelas, dentro da Contorno, ou para fora, né? Cada vez mais afastadas. E nesses lugares em que há a maioria negra, a coincidência, que não é uma coincidência, é que justamente onde o Estado não atende o que deveria cumprir, né? Que é dever de todo mundo cobrar, que são esses direitos básicos. A senhora falou muito da ponta, né? Que são
traficantes, vamos colocar assim, mas aqueles jovens que trabalham na ponta que acabam sacrificados, vamos dizer assim, por toda uma estrutura que vem por trás. A senhora, como cidadã, ou até mesmo como política e vereadora que é e pré-candidata a deputada federal, a senhora é a favor da legalização das drogas? Ô, Sapia, eu acho que esse é um caminho que a gente precisa debater. E como que a gente vai fazer isso, né? A constatação é, o modelo que nós temos hoje deu ruim, deu errado, não tem salvação. Isso aí não é investindo no remédio que a gente já comprovou que não funciona, que a gente vai achar uma saída. Então, a gente precisa buscar alternativas. E existem experiências em vários países que tiram as drogas da lógica da repressão e colocam na lógica de cuidados, da abordagem social. Em Portugal, a gente tem uma boa experiência nesse sentido. Nos países que estão tratando da legalização da maconha, a gente tem mudanças significativas. Então, a gente precisaria olhar para essas experiências e ver o que atende, o que condiz com o nosso contexto, o que não tem nada a ver e produzir um modelo próprio para o Brasil, né? Eu vejo que quando a senhora fala sobre esses assuntos, tanto nesse caso das drogas, como nesse caso do genocídio, que a pesquisa foi realizada só em Belo Horizonte, eu vejo que a senhora já pensa lá na frente, ou seja, sonhando um voo mais alto. Isso já vem lógico, começa tudo com o sonho da senhora conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados, porque aí já chega a ter um trabalho a nível federal. Se a senhora não conseguiria de Belo Horizonte pelo menos discutir esse tipo de assunto. Então, vamos discutir a legalização das drogas. Aqui, como vereadora, é bem menos expressivo, podemos colocar assim, não? Total. Aqui em BH eu posso discutir a política de saúde mental, de redução de danos, mas essa questão da legalização é nacional, sem dúvida. Mas isso vem da minha caminhada como lutadora de movimentos de jovens, do movimento negro, feminista. Então, eu fui aprendendo nesses espaços sobre essa questão. E agora, na Câmara, evidentemente, tendo acesso a muita coisa, muita informação, eu estou também formulando, junto com esses coletivos, né? O processo da comissão de estudo foi feito de forma participativa, não adiantava só eu, como relatora, tirar as coisas da minha cabeça, né? Eu precisava fundamentar isso num debate mais amplo, inclusive com a colaboração de um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o professor Rodrigo Ednilson, que redigiu junto comigo uma parte do estudo. Então, assim, a gente precisa entender, é isso, se a gente não discutir a legalização das drogas, pelo menos assim, o que isso significa, os riscos e tal, a partir da cidade, da proximidade, por onde que a gente vai começar, né? A gente tem que começar da convivência, assim, por onde as pessoas se encontram, né? Na igreja, no espaço de trabalho, na rua, sei lá, no ponto de ônibus. Eu acho que não tem tema político que a gente não possa tratar no nosso entorno aqui, no que está mais perto da gente, né? Vereadora, infelizmente, eu digo infelizmente, porque quando o papo é bom, eu gosto de continuar. O nosso tempo está acabando. Acredito. Passa muito rápido. Conversa boa, eu costumo dizer isso em partida de futebol. Quando o jogo é bom, passa rápido, acaba logo. Mas eu queria deixar aqui o final do programa para a senhora falar para os seus eleitores. Só uma perguntinha, lógico que a senhora não consegue definir isso. Mas a senhora teve mais de 17 mil votos na última eleição, não é? Foi. Como vereadora. A senhora tem ideia quem são seus eleitores? São mais homens, são mais mulheres, são mais negros, mais brancos? Puxa, a gente não chegou a fazer uma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que são muitas mulheres, grande parte de mulheres, muitos jovens também, né? Estudantes, pessoas que trabalham nas políticas sociais, assim, que tem uma relação com essa rede de proteção social. E esses 17 mil eleitores são os seus cabos eleitorais a partir de agora? Uai, não sei, né? Eu espero que a gente possa fazer uma campanha bem mobilizada, né? Porque é um processo educativo, é o que eu acredito mais, assim. E esse tema, por exemplo, que é tão tabu, né, tão maltratado, as pessoas têm medo de conversar sobre isso, porque, sei lá, né, droga, imagina, é o mal da humanidade. Então, a gente precisa conversar com mais afetividade, assim, né, com mais delicadeza, porque o nosso país está vivendo um momento de muita agressividade, assim, as pessoas estão se degladiando, né, então a gente precisa convocar de novo para perto, assim, né, eu boto muita fé nisso. E lá na Câmara, o nosso trabalho na Gabinetona, no nosso mandato, é muito assim, uma política de afeto, uma política de acolhimento, uma política em que as pessoas se sintam parte e sejam parte, de fato, né? Que a gente possa fazer de igual para igual. Enfim, a democracia, se não for assim, não tem outro jeito. Claro.
Nossos 15 minutos com o Sapia de hoje foi com a vereadora pelo PSOL, Ana Carolina, aliás, a vereadora mais votada nas últimas eleições em Belo Horizonte e pré-candidata a deputada federal. Vereadora, boa sorte nessa nova caminhada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigada, Sapia. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã às 4 da tarde com mais um Alerta Super.